Edi Tavares nos abençoando hoje com a palavra de Deus da igreja Valdoriosa. Quem conhece o bairro Valdoriosa lá em Queimados? É território nacional. Vem cá, querido, vamos receber com uma salva de palmas ao Senhor, pastor Edi Tavares. De vez em quando a gente troca púlpito, ele está sempre abençoando aqui. Fica à vontade. Não fala isso comigo, não. E bom estar aqui. E bom ver essa igreja tão linda, tão vibrante. Deixa eu só me acomodar. Mas como eu estava dizendo, que bom ver essa igreja tão vibrante, tão bonita, não é? Eu já tive algumas oportunidades de estar aqui, mas é difícil levar o Evandro. Consegui uma vez levá-lo lá, né? Mas ele esteve lá. E ele conheceu o bairro Valdariosa em Queimados, né? Talvez você não conheça, mas Queimados você conhece, né? Ah, isso. Queimados é uma boa cidade abençoada. E eu estive durante 15 anos auxiliando o pastor Álvaro lá em Queimados, no centro de Queimados. E há 10 anos eu estou nesse bairro, em Valdariosa, onde nós começamos um trabalho e Deus foi abençoando, Deus foi enviando pessoas. E hoje nós temos uma igreja, graças a Deus, bonita, abençoada, né? Uma igreja vibrante também, que gosta de trabalhar, gosta de se envolver. E isso é tudo que um pastor quer, né? Tudo que a gente quer é que a igreja se envolva, que a igreja esteja envolvida, né? E eu tenho aqui um casal, né? Além da minha esposa, a Núbia, está ali. O pastor Evandro já falou. Eu não vou pedir para ela ficar de pé, porque não vai fazer muita diferença. Depois a gente conversa. Ela fala sempre isso, depois a gente conversa. Mas ela está ali. Mas dizem que os melhores perfumes estão nos menores frascos, né? Eu digo que é o seguinte: as mulheres mais brabas são as menores. É, sério. Mas, e eu estou com um casal aqui, o Antônio e a Janaína. São um casal de amigos, estão comigo lá desde o início, desde a varanda do irmão, nos acompanhando, estão lá conosco. Ela, o casal, as filhas, que também são muito envolvidas na igreja. Então eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, como louvo pela vida da nossa igreja lá no Valdariosa. Trago o abraço lá, tive que deixar o diácono lá, né? E o diácono, ele fica feliz quando o pastor sai, né? Você liga para o diácono e diz assim: ó, eu vou ter que dar uma saída, que eu vou pregar numa igreja de um amigo. O diácono todo sorridente: não, pastor, pode ir com Deus, vai com Deus, pastor, Deus te abençoe, tá? Fique à vontade, porque o diácono gosta, porque aí eles têm a oportunidade também de pregar, e é muito bom a gente ver essa galera, né, se envolvendo lá. Então deixei lá o Gileno, nosso diácono, tenho certeza que ele vai suprir lá a minha falta lá hoje. Mas é bom estar aqui. E eu fui incumbido de falar sobre um assunto que é bastante interessante, né? Sobre relacionamentos. Relacionamento é algo que envolve muitas coisas, envolve Deus, envolve a história da humanidade. Porque você só está aqui por causa de relacionamento, né? A igreja, ela é o que é por causa de relacionamentos, né? Muitas pessoas chegaram aqui porque alguém chegou para você e falou assim: olha, eu quero te levar num lugar bacana, tem um pastor simpático, quero te levar para conhecer um povo abençoado. E aí você veio, chegou aqui, você viu que era verdade. E aí hoje você faz parte dessa família, não é? Dessa família. E relacionamentos é isso, né? É a gente dar o braço ao outro, é a gente andar junto com o outro, é a gente aprender a se relacionar com Deus também,
que é o mais importante, nosso relacionamento com Ele. Mas para dar o início ao que eu quero dizer, e eu quero que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 13. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 34 e o 35, e eu acho que vai ser o suficiente para eu falar pelas próximas 2 horas, amém? Não gostar do amém, mas não vai ser 2 horas não, é só brincadeira, tá? Daqui a pouco eu libero vocês. João capítulo 13, verso 34. Eu estou lendo na NVI, talvez a sua tradução seja um pouco diferente da minha. Diz assim a palavra do Senhor: o novo mandamento dou a vocês: ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Curva a sua cabeça. Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor nos trouxe em segurança, o Senhor nos guardou, e o Senhor nos deu, ó Deus, essa rica oportunidade de estarmos aqui. Obrigado porque na eternidade o Senhor já havia escrito esse dia, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre faz algo tremendo. E eu estou aqui, ó Deus, por obediência ao Senhor e com um prazer enorme. E eu peço ao Senhor que o Senhor fale em cada coração nessa noite. O Senhor trouxe pessoas aqui para ouvirem a Tua palavra. E eu creio que o Senhor é quem vai falar através do Teu Espírito em cada coração. Mas eu me coloco à Tua disposição. Seja eu instrumento do Senhor nessa noite. Eu te peço e te agradeço tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, falar sobre relacionamento, como eu disse, é basicamente falar sobre a história da humanidade, é falar sobre o início de tudo. E a guisa de introdução, eu quero falar 3 coisas com você. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que Deus nos criou e Deus nos formou para que nós pudéssemos nos relacionar. Isso é uma verdade tão grande que desde o início foi assim. A Bíblia diz que Deus criou o homem. Depois de haver criado toda a natureza, depois de haver criado o sol, a lua, as estrelas, Ele resolveu criar o homem. E ao criar o homem, ao ver que o homem estava só, Ele disse a famosa frase: não é bom que o homem viva só. Não é bom viver só. O próprio Deus, Ele reconheceu isso ao criar o homem. E ao ver que o homem não tinha ninguém que lhe fosse compatível, Ele se expressa dessa maneira e diz: não é bom. Isso não é bom. Não é bom viver sozinho. Não é bom viver isolado. Não é bom vivermos uma vida como se fosse uma ilha. Por quê? Porque Deus nos fez para o relacionamento. E então Deus reage àquela situação e Ele cria a mulher. Olhou para o homem e disse: está pensando que você vai ficar nessa molezinha aí? Já já vou te arrumar. E Ele cria a mulher. E a Bíblia diz que Ele tira a mulher de uma parte do homem, faz a mulher e entrega ao homem. E a partir daquele momento eles passaram a ser 2 e não mais um ali no jardim. Mas tinha uma outra coisa também muito interessante, logo no início, é que o homem se relacionava com a mulher, mas se relacionava também com Deus. Era um relacionamento tanto vertical como horizontal. Ele se relacionava com as criaturas do jardim, porque ele tinha a responsabilidade de criar o jardim, de cuidar do jardim, melhor dizendo. E ele se relacionava com a sua esposa, ele conversava, ele passeava. Imagina a vida. E Deus, toda tarde, na viração dos dias, Ele passava pelo jardim. E a Bíblia diz que Ele passava para conversar com o homem. Por quê? Porque Deus criou o homem para se relacionar uns com os outros, mas Ele criou o homem para se relacionar com Ele também. Então nós fomos criados, e quando eu me referir aqui ao homem, você entenda como a humanidade, homem e mulher.
Então Deus cria para que nós pudéssemos nos relacionar uns com os outros e também nos relacionarmos com Ele. E a gente percebe que a história do homem, ela começa a mudar quando o relacionamento com Deus é quebrado. Porque até o relacionamento com Deus estar bem, e eles estarem obedecendo os desígnios de Deus, as orientações de Deus, estava tudo correndo às mil maravilhas. Deus passeava no jardim, Deus conversava com o homem estava bem com a sua esposa, estava tudo certinho, ninguém se envergonhava. A Bíblia diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam, mostrando a intimidade e ao mesmo tempo a pureza daquele casal. Mas aí o homem, ele desobedece a Deus e ele rompe esse relacionamento. E a gente percebe que esse relacionamento é rompido de uma maneira tão trágica, de uma maneira tão violenta, que o homem, ele passa a se esconder de Deus. A primeira atitude do homem e da mulher é se esconderem. Ora, se esconder daquele que todos os dias passava pelo jardim, se esconder daquele que todos os dias conversava com eles, se esconder daquele que todos os dias estava presente, eles agora se escondem. Eles fogem da presença de Deus. E a gente não vai entrar, mas é interessante porque depois disso, tudo muda. A mulher acusa o homem acusa a mulher, acusa o outro, e daqui a pouco acontece um homicídio. Um irmão tira a vida do outro. Você percebe como esse relacionamento com Deus e esse rompimento de relacionamento, ele afetou toda a humanidade? Então a gente sabe que para nos relacionarmos bem uns com os outros, nós precisamos nos relacionar bem com Deus. Porque não há relacionamento saudável se Deus não estiver no meio desse relacionamento. Porque as nossas atitudes serão más, as nossas tendências serão maliciosas e a gente vai sempre ter problemas. As crianças estão diante das telas, seja do computador, seja do celular, seja da TV. E nós mesmos estamos diante das telas. E os relacionamentos vão ficando cada vez mais superficiais e cada vez mais descartáveis. Hoje, não é? Essa semana, eu não estava sabendo disso. Essa semana, a minha sobrinha casou-se hoje, de manhã. Eu já fui padrinho de casamento hoje. E aí, a minha cunhada foi até o cartório para fazer o casamento na sexta-feira. E ela estava dizendo: você sabia que para divorciar agora basta ir ao cartório, não precisa mais do juiz. É só ir ao cartório, quero divorciar. Tá bom, assina aqui. Assinou, cada um paga e vai para sua casa. Ou seja, as coisas estão ficando descartáveis, os relacionamentos. A vizinhança, a gente quase não vê mais. Aquela coisa de ter vizinhos de 40 anos, de 50 anos, vizinhos que quando eu estava fazendo alguma coisa errada na rua, me pegava pela orelha, me levava até a minha casa e dizia: olha, está aprontando na rua. E meu pai dizia: obrigado, vou resolver esse negócio. A gente não tem mais. Porque os relacionamentos estão ficando descartáveis. Porém a Bíblia, ela nos mostra e ela nos ensina que os nossos relacionamentos, eles devem apontar para Cristo e glorificar a Deus. E é justamente sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Os relacionamentos que glorificam a Deus. E aí, depois de dito tudo isso, depois da gente ter falado sobre isso, cabe uma pergunta: o que faz um relacionamento glorificar a Deus? Eu posso glorificar a Deus através do meu relacionamento ou dos meus relacionamentos, e você deve ter muitos relacionamentos. Você tem uma família, você tem, né, numa grande maioria, filhos. Se for como eu, tem netos. Netos não, tem uma neta. Se você ainda estiver em atividade como eu, você tem colegas de trabalho, você tem vizinhos, você tem irmãos da igreja, você tem família nuclear e tem família periférica. Enfim, nós estamos todos os dias cercados de pessoas com quem a gente vai se relacionar.
E esse tipo de relacionamento, seja na nossa casa, com as nossas esposas e esposos, seja com os nossos filhos, seja com o nosso grupo de trabalho, a equipe com a qual nós trabalhamos, seja na nossa vizinhança, no condomínio onde nós moramos, seja na igreja, esses relacionamentos, eles devem glorificar a Deus. Porque tudo na vida do cristão deve glorificar a Deus. Esses dias tem um grupo lá na igreja de futebol, grupo de WhatsApp, de futebol. Eu raramente entro lá para ver, mas você sabe o que é grupo de futebol, né? Quando começa a falar de futebol, parece que o pessoal perde um pouco a noção. Aí eu entrei lá no grupo, eu vi algumas coisas e falei assim: galera, antes de postar alguma coisa, você deve fazer uma pergunta, seja no grupo, seja no Face, seja no Instagram, seja em onde for. Faça uma pergunta antes de você postar alguma coisa. Em que isso vai glorificar a Deus? Se não for glorificar a Deus, não é para ser postado. Sabe por quê? Porque a nossa vida, quanto cristãos, deve glorificar a Deus em todas as coisas. Os nossos relacionamentos, eles precisam glorificar a Deus. Por isso que essa pergunta ela é tão importante. Não é? O que faz um relacionamento glorificar a Deus? Como nós podemos ter relacionamentos que glorificam a Deus? E aí eu separei 4 pontos para falar com você. Em primeiro lugar, relacionamentos que glorificam a Deus, ele tem o amor como fundamento. Ora, o texto que nós acabamos de ler, Jesus diz: é um mandamento novo, eu dou a vocês, que vocês amem-se uns aos outros, e nisso vocês serão reconhecidos como meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Então a gente pode chegar a uma conclusão muito nítida, muito clara, que não precisa nem de muitos argumentos. É que o amor é a marca do discípulo de Cristo. O amor é a marca daquele que é discípulo de Cristo. Essa é a principal marca. E o amor, ele é fundamental para ser a base de qualquer relacionamento, em qualquer área. Porque a gente ama a nossa família, deve amar a nossa esposa. A esposa deve amar o marido. Mas nós devemos amar também os nossos amigos. Nós devemos também amar os nossos irmãos. Nós devemos também amar os nossos amigos de trabalho, aqueles que não são nem ainda não reconheceram ainda a Cristo como Salvador. Esses têm que ser amados de uma maneira muito intensa, para que eles reconheçam que Cristo é o Salvador. Então, o amor é essa base, mas não é um amor de conveniência, mas é um amor de sacrifício. E a gente pode ver isso em dois momentos nas Escrituras. Em primeiro lugar, a gente vê isso quando o apóstolo João, escreve lá em João 3,16, dizendo: porque Deus, de tal maneira, que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito. Para quê? Todo aquele que faz o quê? Nele crê, tenha o quê? A vida eterna. Então você percebe que o amor é a base da nossa salvação. Porque Deus amou o mundo, houve um motivo. Qual é o motivo de Jesus ter vindo para morrer pelo meu e pelo seu pecado? Deus amou o mundo. Então houve um motivo. Qual foi a motivação de Deus? O amor de Deus pela sua criação, o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus pelos homens. Isso motivou Deus a fazer o quê? Dar Jesus Cristo. Veja bem, dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não trocou, ele não barganhou, ele deu, ele entregou. Um amor de sacrifício. E essa coisa de filho, é justamente para isso. Quem daria o seu filho para morrer no lugar de alguém que não merece? Mas Deus deu o seu filho com um objetivo. Qual era o objetivo? Todo aquele que nele crê, não perecer, mas ter a vida eterna.
Então a gente começa a ver que o amor de Deus é um amor sacrificial, e ele é o modelo de todo o amor. Se a gente for para Efésios, no capítulo 5, verso 25, vai falar do casamento, né? E muita gente, né, diz assim: puxa, Deus falou assim: mulheres, em tudo sejais submissas aos vossos maridos. E aí o homem diz: você pode fazer comigo? Tem que ser submissa. Mas ele esquece de uma coisa. Deus diz para o homem assim: maridos, amai vossas mulheres. De que maneira? Como Cristo amou o quê? A igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O amor do homem pela sua família, pela sua esposa, é um amor sacrificial, é um amor de entrega, é um amor de dar também, como Cristo foi dado para a nossa salvação. Aí a gente percebe que a nossa responsabilidade é muito grande. Então não é um amor de conveniência, mas é um amor sacrificial, é um amor de sacrifício. E muitas vezes é difícil mesmo. Jesus, ele chega a dizer: olha, orem e amem aquele que vos persegue. E como a gente ama alguém que nos persegue, como a gente ama alguém que fala mal da gente, como a gente ama alguém que notoriamente não tem muito relacionamento com, como a gente ama, não importa, Jesus mandou fazer isso. Eu costumo dizer na igreja que o amor, ele é um mandamento. A gente confunde às vezes com um sentimento, né? E a gente tem muito crente sentindo demais. A gente tem muito crente sentindo demais. Eu não sinto de fazer isso. Pastor, eu não estou sentindo no meu coração de fazer isso. Jesus não mandou ninguém sentir nada, Jesus mandou fazer. Jesus não disse para a gente sentir nada. Jesus não disse: o marido, eu não estou sentindo de amor a minha esposa. Jesus não mandou você sentir, mandou você amar. E amar é uma decisão, amar é um posicionamento. E isso é em todos os relacionamentos que a gente constrói durante a nossa vida. Amar no casamento, nas amizades e até mesmo aquele que nos ferem. É um mandamento de Deus, é um mandamento do Senhor Jesus. Ele nos ordena, ele nos direciona a isso. E os relacionamentos que glorificam a Deus, eles estão alicerçados nesse amor. Lá em Mateus, Jesus vai falar, em Mateus 7, 24, Jesus fala de duas construções, né? Duas edificações. Uma foi edificada sobre a rocha e a outra foi edificada sobre a areia. Jesus diz que as intempéries do tempo vieram sobre as duas, as chuvas, os ventos, e aqui permaneceu de pé, aqui estava sobre a rocha, e não aquela que estava sobre a areia. E por quê? Porque quando o fundamento é sólido, o que a gente constrói em cima vai permanecer. Mas quando o fundamento é frágil, a gente não tem como construir. Meu irmão também é pastor, estava construindo a igreja, e o terreno que ele comprou, ele descobriu que ele era um brejo. E aí ele falou: eu não sei o que eu vou fazer, porque eu vou ter que gastar muito para fazer uma fundação que suporte o prédio. E gastou um bom dinheiro para fazer uma fundação que suporte o prédio, porque a igreja dele, as salas são embaixo e em cima é o templo. Quando a fundação ela é bem feita, quando a fundação ela é sólida, a gente pode construir em cima sem medo. Mas quando ela é frágil, a gente não constrói por medo. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: sobre o que nós estamos construindo os nossos relacionamentos? Sobre o que a gente constrói a nossa casa, o nosso relacionamento, o nosso dia a dia? Sobre o que estamos construindo? Se for sobre o amor, e o amor que vem de Deus, e o amor que nós aprendemos com Cristo, esse fundamento é sólido, e a gente pode levantar o edifício que ele vai ficar de pé. É como, né, a árvore que quanto mais ela cresce para cima, ela tem que crescer para baixo,
Porque se ela for muito superficial, qualquer vento pode derrubá-la. Mas se ela tiver raízes profundas, não é qualquer vento que consegue derrubá-la. E o que eu quero dizer para você: crie raízes profundas, de relacionamentos, de amizades, no seu casamento, nos lugares onde você anda, com as pessoas que você anda. Crie relacionamentos profundos, baseados no amor. A segunda coisa que eu quero falar com você é que relacionamentos que glorificam a Deus, eles são marcados pelo perdão. E aí, lá em Colossenses, Paulo vai escrever: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Repetindo um pouco daquilo que ele falou lá em Efésios, ele vai dizer: olha, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. E por que fala isso? Lógico, gente, nós somos seres humanos. Essa semana eu estava conversando com os candidatos ao batismo. Nós vamos ter batismo domingo que vem lá na igreja. Temos candidatos ao batismo. E eu estava conversando com eles. Eu disse: olha, vocês vão entrar no tanque de batismo, vocês serão batizados, e quando vocês saírem do tanque, nada vai mudar, você será a mesma pessoa. Os mesmos problemas, as mesmas lutas, os mesmos dilemas, você será. Porque a questão não é um milagre que acontece naquela hora, mas é o que você vai construir a partir dali. Sabe? Então, Deus nos perdoa do nosso pecado. Deus, Ele faz com que a gente seja perdoado. Então, como Paulo diz, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Sabe por quê? Porque sempre vai haver alguma coisa para a gente perdoar. Nos relacionamentos mais profundos, relacionamentos mais íntimos, mais próximos, são aqueles talvez que a gente tenha mais coisas para perdoar. Sabe? E aonde há convivência, aonde há relacionamento, sempre haverá falhas, sempre haverá rachaduras, sempre haverá brechas. E o perdão é a argamassa que cola, que retifica essas brechas, que conserta essas brechas, que mantém essa unidade. Se não houver perdão, nós não conseguimos manter a unidade. Na igreja, quantas pessoas às vezes pisam no nosso calo? Quantas pessoas às vezes te falam uma coisa que você não gostou naquele momento? Quantas pessoas às vezes nos magoam por uma palavra, por uma atitude? Quantas pessoas? E às vezes sem querer. Recentemente eu recebi no gabinete uma moça que eu encontrei na academia. E ela disse: pastor, eu preciso conversar contigo. E ela não é da minha igreja. Eu falei: tudo bem, é só você ir lá na igreja. Estou lá na igreja tal hora. E ela apareceu. Quando ela entrou no gabinete, eu falei: o que houve, irmã? E ela disse: pastor, eu vim aqui te pedir perdão. Eu nem conheço a moça. Pelo menos não me lembrava dela. E eu disse: mas perdão por quê? Não, porque tem 10 anos que eu saí do pastor Álvaro. Tem 10 anos que eu fui para lá. Isso deve ter pelo menos 15. Não, porque uma vez eu fui falar um negócio com o senhor, e o que o senhor falou comigo, me ofendeu. Eu falei: eu te falei alguma coisa que te ofendeu? Foi. Porque ela veio me trazer um caso, e segundo ela eu disse assim: irmã, a Nova Vida, ela costuma ensinar os membros a andarem com as próprias pernas. Isso foi ofensivo para ela. E ela guardou isso no coração 15 anos. E eu falei para ela: olha, se eu falei, eu não sei o contexto que eu falei, eu não lembro o contexto que eu falei, mas com certeza não foi para te aborrecer. Com certeza não foi essa a intenção. Mas você percebe como sem querer, às vezes, uma pessoa... Então, por isso que o perdão, ele é tão importante. Porque onde houver convivência, onde houver pessoas, onde tiver gente, vai sempre ter falhas, vai sempre ter erros, vai sempre ter uma palavra colocada no momento errado, vai sempre ter uma atitude que vai desagradar, vai sempre ter algo que vai causar uma ruptura. E a gente precisa estar linkado com aquilo que o Senhor fala para nós.
E o Senhor nos dá exemplo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, os seus algozes. Você não deve perdoar, Pedro, 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, o perdão, ele tem que estar sempre entranhado nos nossos relacionamentos, porque não existe relacionamento onde nós não tenhamos que perdoar alguma coisa, por causa das nossas limitações, por causa das nossas fragilidades, por causa das nossas deficiências como seres humanos. E assim como alguém te ofende, você com certeza, sem querer também, pode ter ofendido alguém. E isso é muito importante. Então, a gente está falando sobre perdoar, não é sobre esquecer. Não é? O Cláudio Duarte diz que perdão não é esquecer, esquecer é amnésia. É? Perdoar é você até se lembrar do que aconteceu, mas isso não te causar mais dor. Sabe, perdoar é escolher não deixar aquele erro dominar e destruir a relação, o relacionamento que existia. Quantos amigos às vezes a gente perde por conta de uma palavra dita no momento errado, e às vezes a gente deixa para lá, né? Às vezes era uma amizade, era um amigo, era uma pessoa próxima. Quantos casamentos, às vezes, eles passam por dificuldades na sua vida, porque eles não conseguiram perdoar. Quantas famílias. E hoje eu estava ouvindo o bispo Walter, num dos podcasts que ele colocou, falando sobre política. E ele está falando exatamente sobre isso, né? Alguns anos atrás, naquela embate político, quantas famílias foram dilaceradas, foram divididas por causa de opinião política. Porque um ofendeu o outro ofendeu um, e as pessoas se dividiram por causa de opinião política. Relacionamento não é querer que o outro pense igual a você. Mas é a gente aceitar que o outro pense diferente de mim. Tem flamenguista aqui? Rapaz, essa igreja é abençoada, tem pouco flamenguista. Tem tricolor aqui? Tem também. Então, você é flamenguista, eu sou tricolor. Mas está tudo certo, nem todo mundo é perfeito. Tem botafoguense, tem vascaíno, né? A gente não precisa pensar igual ao outro. Sabe, a gente não pode deixar que pequenas coisas destruam relacionamentos. Você sabia que na maioria das discussões, principalmente nas famílias, no final as pessoas não sabem nem por que começaram a discussão? Mas começaram por algum motivo. E às vezes não é nem o problema da discussão, é o problema das palavras que são ditas. Então o perdão tem que estar sempre banhando esses relacionamentos. Você lembra de José do Egito? José do Egito, Deus deu a ele uns sonhos, que ele ia ser o cara, que ele ia estar dominando geral lá no Egito, que ele ia ser grandão. E isso provocou problemas na família. A preferência do pai também provocou problemas na família. E os irmãos resolveram dar um fim nele. Aí um lá mais bonzinho, né? Muito bonzinho. Não vamos matar não, vamos vender como escravo. Bonzinho ele, né? O Rubem. Aí vendeu ele como escravo. Depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele viveu, ele então reencontra os seus irmãos. Ele tinha duas coisas a fazer: punir os seus irmãos, porque ele tinha poder para isso, ou perdoar os seus irmãos. E ele escolheu perdoar os seus irmãos. Porque o perdão que ele deu aos seus irmãos foi importante para toda a história do povo judeu. Se ele não perdoou ali, como seria a história do povo judeu? Você percebe como é importante nos relacionamentos isso? E diz que eles se abraçaram e choraram. O perdão tem que banhar os nossos relacionamentos, seja no lar, no trabalho, na igreja. Perdoar, assim como amar, não é uma opção, é um mandamento. Perdoai-vos uns aos outros.
Sabe, mas em terceiro lugar, eu quero dizer para você que relacionamentos que glorificam a Deus, eles refletem verdade e lealdade. Na mesma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, ele diz: falai a verdade, cada um com o seu próximo. Sabe, a mentira, ela sempre destrói relacionamentos, mas a verdade, ela fortalece a confiança. A mentira, ela acaba fragilizando os relacionamentos. E muitas vezes, para a gente não se aborrecer, a gente usa uma mentirinha, né? Às vezes a mentira parece a solução mais rápida e prática para uma situação, às vezes, constrangedora. Mas ela sempre, né, tem um problema. É um velho ditado que diz que a mentira tem perna curta. Tem um cachorrinho lá na nossa rua que eu chamo ele de mentiroso, porque ele tem a perninha curtinha assim, né? Aí dizem que a mentira tem perna curta, né? Então uma mentira ali. O perna curta. Não? Então, a verdade e a lealdade, ela fortalece os nossos relacionamentos. A lealdade, ela é a marca da amizade verdadeira. Olha só, em Provérbios, e eu só não anotei aqui, eu vou abrir. Provérbios 17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então, a lealdade, ela marca as amizades, os relacionamentos. E é importante que a gente tenha esse posicionamento de lealdade. Como eu disse, a mentira, ela sempre vai causar problemas. Ela sempre vai ser algo que daqui a pouco vai ser descoberto. E aí, há muita gente que a confiança fica fragilizada. Existem famílias que a confiança é fragilizada. Existem amizades que ficam fragilizadas por causa de mentira, por causa de inverdades. Então, um relacionamento que glorifica a Deus, ele tem que ser baseado em verdade e lealdade. Até porque Deus, ele é verdadeiro e Deus, ele é leal. A gente cantou aqui sobre a lealdade de Deus, sobre a fidelidade de Deus. Sabe, você lembra do exemplo de Davi e Jonatas? Uma amizade forte, uma amizade tremenda, uma amizade que a lealdade foi, a marca daquela amizade. Mesmo que o pai de Jonatas fosse inimigo de Davi e que procurasse matar Davi, mas a amizade entre eles não foi fragilizada nem por conta disso, porque havia o quê? Verdade e lealdade. Sabe, as amizades, os nossos casamentos e relacionamentos também na igreja, eles devem ser pautados por isso, pela verdade e pela lealdade. Dizer a verdade nem sempre, às vezes, é agradável, porque a verdade, muitas vezes, ela não é inclusiva, a verdade, ela é exclusiva. E às vezes falar a verdade causa uma dor momentânea, mas é muito melhor do que uma mentira que pode apaziguar alguma coisa, mas ter uma consequência muito pior depois. Então a gente precisa entender isso, né? Como diz o apóstolo Paulo, e mais uma vez eu volto lá em Efésios 4, 25: falai a verdade, cada um ao seu próximo. A mentira não faz parte da vida do cristão. Aliás, a Bíblia afirma que o pai da mentira é o diabo. É totalmente o oposto. É aquele que veio trazer intriga, é aquele que veio trazer desavença, é aquele que veio trazer problemas, é aquele que veio trazer destruição. Mas a verdade, ela edifica. A lealdade, ela fortalece. É muito bom a gente ter uma amizade que seja leal. É muito bom.
Você tem alguém que você olha e diz: não, eu confio nessa pessoa. Seja nos nossos relacionamentos familiares, seja em relacionamentos fora das nossas famílias, mas termos pessoas que a gente confia, que pode contar um segredo, que pode dizer alguma coisa. Não é igual aqueles 4 pastores que estavam pescando, não é? E aí um disse assim: eu tenho que confessar um pecado. E os outros olharam e ele disse: olha, eu tenho um pecado sério, meu pecado é a língua, eu às vezes, né? Não, minto, o meu pecado é dinheiro, eu não sou um péssimo administrador. E aí o outro disse: eu também tenho um pecado. Qual é o pecado? O meu pecado é mulher. Meu Deus, eu tenho que lutar contra isso. E o outro também: eu também tenho um pecado, já que todo mundo está confessando, e o meu pecado é esse. Aí falou o pecado dele. E aí o quarto levantou e disse: eu também tenho um pecado. Todo mundo confessou. E qual é o seu pecado? O meu pecado é que eu sou fofoqueiro, eu estou saindo doido para sair daqui e contar para todo mundo o que eu ouvi. Aí isso não é lealdade, isso não dá para confiar. Mas é bom ter alguém que a gente possa confiar, que não vai contar os nossos segredos, que não vai expor a gente em situações difíceis. O relacionamento que glorifica a Deus, ele reflete a verdade e a lealdade. Em quarto lugar, os relacionamentos que glorificam a Deus, eles buscam uma edificação mútua. Em 1 Tessalonicenses 5,11, o apóstolo Paulo escreve: consolai-vos e edificai-vos uns aos outros. Os relacionamentos da vida do crente, eles devem trazer consolo e edificação. E o apóstolo Paulo diz: consolai-vos e edificai-vos uns aos outros. Não estamos em um relacionamento apenas para receber, mas para servir também. Os relacionamentos que nós vivemos são para que a gente também sirva ao outro. E isso seja recíproco, isso seja mútuo. Porque quantas vezes a gente está com uma dificuldade, um problema, uma situação difícil, e como é bom a gente entender que nós temos pessoas que podemos confiar, temos pessoas que estão orando por nós. Lá na nossa igreja é uma igreja pequena ainda, né? E a gente tem pequenos grupos que se reúnem semanalmente. E uma das coisas que esses pequenos grupos fazem é orar durante a semana pelos pedidos de oração daquele grupo. Então, tem ali 10, 12 pessoas no grupo, alguns têm 20, né? E aí, nós temos hoje, eu acho que 10 grupos, 9 ou 10 grupos. E aí, a pessoa pede a oração, não precisa dizer o que é, não precisa se expor se não precisar, mas ela vai ter a certeza que na segunda-feira, quando ela se levantar, ela vai ter pelo menos 10 pessoas orando por ela. Isso traz ou não traz consolo no seu coração? Isso traz ou não traz encorajamento para você? Isso traz ou não traz uma tranquilidade na sua segunda-feira, que às vezes você se levanta e vai enfrentar um dia de trabalho e você sabe que não vai ser um dia fácil? Isso traz ou não traz uma certeza de que você pertencer ao corpo de Cristo é importante e faz de você uma pessoa mais capacitada até para resolver os seus próprios problemas, as suas próprias lidas do dia a dia? Então, sabe, os relacionamentos que glorificam a Deus, eles buscam essa edificação mútua. Eu oro por você, você ora por mim. Eu sei que tem alguém orando por mim, eu sei que tem alguém dobrando o joelho e falando com Deus por mim. Se eu estou doente, tem alguém que vai me visitar. Se eu estou enfermo, não é? Tem alguém que está comigo. Se eu estou num problema, eu tenho alguém que está lutando em oração comigo. E isso faz toda a diferença, porque nós servimos e somos servidos, nós ajudamos e somos ajudados, nós consolamos e somos consolados, nós edificamos e somos edificados. Na nossa casa também, no nosso lar, no nosso trabalho, em todos os lugares onde a gente andar.
A Bíblia traz exemplos, não é, como de Barnabé, que foi chamado de filho da consolação, porque foi um apoio para Paulo e para Marcos no Evangelho. Sabe, a pergunta, ela não deve ser o que eu ganho nisso, mas sim, como eu posso abençoar. Sabe, o mundo ele está muito egoísta, as pessoas estão muito individualistas, né? É aquele velho jargão individualista, né? Se é bom para mim, é bom para todo mundo. Ninguém está me ligando hoje? Não é de Deus. Ligar para o pastor essa hora não é de Deus. É porque lá já acabou o culto. Mas como eu posso abençoar? E como eu estava dizendo, o mundo está muito individualista, muito egoísta. Está bom para mim, está bom para todo mundo. Sabe, mas é nós que somos da família da fé, nós que somos transformados pelo poder do Evangelho, a nossa busca é para ser bênção na vida do outro. A nossa busca é para abençoar o outro. Mais do que às vezes sermos abençoados, mas o que eu posso fazer para abençoar a sua vida? O que eu posso fazer para amenizar, às vezes, o seu sofrimento naquele momento? O que eu posso fazer para te ajudar nessa luta que você está tendo? Às vezes, queridos, não é nem uma ajuda física, às vezes só o fato de nós estarmos orando por aquela pessoa e ela saber disso, já traz um refrigério tremendo. Às vezes um abraço na porta da igreja. Às vezes um abraço na porta da igreja. Às vezes um abraço, às vezes uma palavra, um sorriso. Ele faz toda a diferença na vida de uma pessoa que está passando por uma dificuldade. Então, relacionamentos que glorificam a Deus são relacionamentos que buscam a edificação mútua. Eu não vivo numa ilha, eu não sento no banco da igreja lá no cantinho e quando termina eu viro as costas e eu vou embora. Mas eu tenho relacionamentos, eu tenho pessoas que eu me preocupo e que se preocupam comigo. Eu tenho pessoas que eu abençoo e sou abençoado. A gente precisa concluir. E eu quero concluir dizendo para você que relacionamentos que glorificam a Deus, relembrando, eles foram fundamentados no amor. E não é o amor que o mundo prega, mas é o amor que a Bíblia fala. É o amor do sacrifício, é o amor da entrega, é o amor da doação. É o amor que estabelece para nós um padrão de relacionamento na nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os esposos e com as pessoas de um modo geral. Sabe, não são os relacionamentos que glorificam a Deus, eles são mantidos pelo perdão. Em nenhum relacionamento ele vai ser duradouro, ou ele vai ser sólido, ou ele vai ser um bom relacionamento se não houver perdão. Não vamos deixar que as fragilidades do mundo e as fragilidades das ideologias do mundo venham trazer desavenças, venham trazer problemas em nossos relacionamentos. Sabe, relacionamentos que glorificam a Deus, eles são estabelecidos, a sua base são verdade e lealdade. Falai a verdade uns aos outros, em amor. Em amor, é importante isso, falar a verdade em amor. Tem um ditado antigo que diz assim, né? Como é que é? Eu deixei de ser branco para ser franco, como dizem as pessoas, né? Porque eu falo a verdade, mas falar a verdade de qualquer jeito é falta de educação. Falar a verdade com amor funciona, mas a verdade de qualquer maneira agride. Então a gente precisa, nos nossos relacionamentos, eles serem estabelecidos em verdade, mas a verdade que a gente aprende na palavra de Deus, a verdade em amor. E tem que ser estabelecido na lealdade. Eles têm que ser direcionados para a edificação mútua. Um edifica o outro. A igreja é o corpo de Cristo.
E aqui é um edificando o outro, é um ajudando o outro, é um orando pelo outro, é um dando o braço pelo outro, é um carregando o outro quando não der. Quando eu me casei com a Núbia, eu conheci um tio dela que era ex-combatente. E ele sempre visitava a gente lá. E às vezes, conversando com ele, ele falava sobre a guerra. E ele tinha imagens horríveis da guerra. E ele dizia o seguinte, que uma das coisas mais difíceis na guerra era quando eles tinham que abandonar um amigo ferido para salvar a própria vida. Porque ele sabia que o amigo ia morrer. Sabiam que o amigo ia morrer. Quando eu estive no exército, um sargento que era especialista em matas na Amazônia e tal, esse negócio, ele dizia o seguinte, que os americanos, quando eles lutaram no Vietnã, eles sofreram muito. Sabe por quê? Porque os vietnamitas conheciam o terreno que eles estavam. Então eles tinham com ele uma determinação. Eles tinham com ele algo que eles faziam. Eles não queriam matar o inimigo, eles queriam ferir o inimigo. Porque quando ele matava o inimigo, ele diminuía uma pessoa no seu confronto. Mas quando ele feria, ele diminuía 3, que era um ferido e 2 para carregar. Muita gente dentro das igrejas está ferida e precisa ser carregada. Muita gente que precisa do seu ombro, precisa do seu abraço. Muita gente que precisa do seu apoio. Porque às vezes não dá para andar sozinho. Às vezes a gente não tem força, a gente quer. Essa semana, um jovem lá da igreja estava meio sumido, eu mandei um recado para ele. Disse, cara, você está sumido? E ele disse, pastor, eu não estou conseguindo. E eu falei, venha conversar comigo, vamos conversar. Ontem eu tive a oportunidade lá no aniversário dele de conversar com ele. Sabe por quê? Porque às vezes é difícil mesmo. E às vezes a gente tira a dificuldade do outro pela nossa dificuldade ou pela nossa facilidade. Às vezes a pessoa chega e te diz um problema que ela está passando e você olha e diz assim, pelo amor de Deus, isso aí eu tiro de letra, isso aí não é nada para mim, mas para ela é muito. E aquilo que às vezes para você é muito, para ela não é nada. Então a gente nunca pode desprezar aquilo que o outro está sentindo. A gente tem que apoiar, a gente tem que dar o braço, porque esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho que nós. Então eu quero finalizar agora dizendo a você, sabe, e chamando a você a uma reflexão. Examine os seus relacionamentos e faça a seguinte pergunta: os meus relacionamentos têm glorificado a Deus? Olhe para a maneira com que você tem se relacionado dentro da sua casa. Olhe para a maneira com que você tem se relacionado dentro da sua igreja. Olha para a maneira com que você tem se relacionado na sua vizinhança, no seu condomínio. Olha a maneira com que você tem se relacionado no seu trabalho, com seus colegas de trabalho. Esses relacionamentos, eles têm glorificado a Deus? Sabe, é muito importante isso. Porque relacionamentos mudam a vida de pessoas, mudam a vida do outro. Sabe, vamos orar para que o Espírito Santo, ele cure as feridas, ele restaure os nossos laços fraternais e que ele faça de nós um reflexo do amor de Cristo. Essa deve ser a nossa oração. Porque às vezes nós estamos feridos, mas o Espírito Santo tem o poder de curar feridas. Sabe, ele tem o poder de restaurar laços que foram rompidos, e às vezes foram rompidos por bobagem. E ele está dizendo nessa noite para a gente hoje: laços são para ser restaurados, feridas devem ser curadas. Sabe, a gente tem que viver como reflexo do amor de Cristo na nossa vida. Nós precisamos refletir o amor de Cristo. E às vezes, não é, por conta de problemas relacionais, a gente se afasta desse reflexo que é o amor de Cristo refletido em nós. Sabe, que a nossa casa, as nossas amizades e até os nossos relacionamentos mais difíceis, eles sirvam para ser testemunho do Evangelho. Eles testemunhem o Evangelho. Curva a sua cabeça, eu quero
fazer uma oração nesse momento. Eu sei que relacionamentos, eles não são fáceis. Eu sei que relacionamentos, eles são difíceis. Eu sei que relacionamentos, muitas vezes, eles causam dor. E muitas vezes a gente chora por conta de relacionamentos. Às vezes existem pessoas que a gente ama 15 anos, mas que nos feriram tanto que a gente Álvaro, não consegue mais se aproximar. Mas o Senhor hoje está dizendo para nós que Ele restaura esses relacionamentos. Ele reata esses laços. Ele está dizendo que a gente precisa entender a grandiosidade do amor de Cristo na nossa vida. Porque nós fomos perdoados, sem sequer merecermos. Nós não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos a salvação, nós não merecemos o sacrifício de Cristo. Mas Ele não olhou para o nosso merecimento, Ele simplesmente nos perdoou, Ele simplesmente nos abraçou, nos alcançou através do Seu Espírito Santo. Você foi alvo do Espírito Santo, você foi alvo do sacrifício de Cristo. E o que eu e você fizemos para isso? Nada. E agora Ele diz: amai-vos uns aos outros, porque todos reconhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês vos amardes. Deus e Pai, nós sabemos que relacionamentos, eles não são fáceis, Senhor, eles são difíceis. Nós sabemos que relacionamentos, ó Deus, criam rusgas e muitas vezes causam feridas, ó Pai, mas eles são necessários. Quantas famílias, Deus, precisam ser curadas, precisam ser restauradas? Quantos casamentos, ó Deus, carregam mágoas de anos? Quantas amizades foram rompidas, muitas vezes por uma palavra? Mas o Senhor hoje vem até nós e diz: olha, eu restauro relacionamentos, eu curo feridas, eu mudo histórias. Eu mudo histórias. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você, que não há necessidade da gente viver essa amargura no nosso coração, não há necessidade da gente viver essas dificuldades. A gente pode colocar isso nas mãos do Senhor, a gente pode abrir o coração e deixar Deus trabalhar, o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, e nós sermos curados e restaurados. E nós podemos, através dessa restauração, restaurarmos também o nosso relacionamento com Deus, porque muitas vezes ele é quebrado por conta de coisas que acontecem na nossa casa, no nosso dia a dia. Senhor, abençoa cada coração aqui, cada vida, cada pessoa que o Senhor trouxe hoje para ouvir a Tua palavra. Eu entrego o Senhor nas Tuas mãos, Deus, em nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus. Pastor Evandro. Glória a Deus. Amém. Fiquemos de pé, amados. Toda terceiro domingo do mês, relacionamento. Precisamos caprichar nos nossos. Alto preço. Levante sua mão. Eu sei que foi pago um alto preço. Para quê? Para que contigo eu fosse o meu irmão. Muito custo. O custo foi alto. Valeu a morte de Cristo. Ele nos reconciliou ao Pai e Ele nos reconciliou ao outro. Ele pensava em mim, pensava em nós. Mais uma vez.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, diga para alguém, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Como ele nos via, e nos via redimidos por seu sangue. Que mais? Lutando bom combate do Senhor. Um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem, como trabalham, nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Levante a mão. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, pela fé, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e vão lutar e nos tentem separar, meu Deus, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, só Ele pode unir o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, a nossa vida um ao outro, de tal forma que o amor se expresse. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Não importa, unidos iremos andar. Sim, meu Deus, unidos iremos andar. Na força do Espírito Santo, o Espírito do amor, o Espírito da paz, o Espírito de Cristo. Coloque a mão no seu coração. Pai, Filho e Espírito Santo, é na força da tua palavra, é na força do teu Espírito que os nossos corações se unirão um ao outro. Se for na força da carne ou dos nossos corações, veremos, meu Pai, que nenhuma barreira é superada, porque a nossa carne, ó meu Deus, é fraca, e o nosso coração é enganoso. Muitos de nós perdemos na fraqueza e perdemos no engano, quando não sabemos fazer a leitura das coisas que nos acontecem com o outro. Meu Deus, meu Pai,
Quem vai sarar as feridas? Quem vai jogar remédio para cicatrizar o que precisa ser cicatrizado? A força do amor, a força do Espírito, o poder do Espírito, que tem capacidade de unir os corações e mudar a nossa sorte. Precisamos de Ti, Senhor, em toda a fase da vida. Precisamos desse amor que liga, que atrai, desse amor que se sacrifica, desse amor que perdoa, esse amor que refaz. Perdoa nossos exageros, perdoa nossas fraquezas, perdoa se fomos enganados e o engano veio do nosso próprio coração. Mantenha-nos, Senhor, alertas, vigilantes, para não cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Livra-nos do ódio, livra-nos do rancor, do ressentimento, livra-nos da calúnia, livra-nos, Senhor, das coisas que maculam relações que poderiam ser saudáveis, de qualquer parte. Ajuda-nos a refazer os corações, a refazer as relações, a refazer tudo que precisa ser refeito, no poder do Espírito Santo. Não queremos outro poder. Não adianta diálogo, não adianta abraços, sem a ligação sadia que o Espírito pode fazer. Entra nesse mistério, Senhor, entra nessas relações e faz com que os corações se derretam na Tua presença, porque muito mais do que me religar ao outro, eu preciso primeiro me religar ao Senhor. O que Tu queres que eu faça? Qual é o diálogo nesta tarde, nessa viração da tarde, para mudar a trajetória de uma vida conjugal, de uma vida da irmandade, uma vida do trabalho, uma vida na escola, uma vida, Senhor, na própria comunidade em que a gente vive. Meu Deus, me dá a estratégia de me religar àquele a quem, ó Pai, eu estou desistindo. Dai-nos ânimo para poder amar. Como nós compreendemos essa manhã, venha nos fortalecer, Senhor, e tira-nos da convalescência espiritual, daquela fraqueza que a gente nunca consegue sair. Queremos ter força para sermos verdadeiramente aqueles que amam, aqueles que agem no Espírito e não na carne, para poder vencer o maligno. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos nos pormenores das nossas relações. Obrigado pela instrumentalidade do Teu filho, pastor. Está aqui conosco Edith Tavares, sua esposa, seus amados irmãos que estão conosco, que vêm abençoar nossa igreja, trazendo porta-voz de boas novas e anunciando que, ó Deus, só conseguiremos ser parecidos contigo se houver nas nossas relações o verdadeiro amor. Que esse amor resplandeça como a luz, que esse amor supere as adversidades, pelo poder do Teu nome. Despede todo o povo em paz, guardado pela Tua mão poderosa. Dá uma semana a outra, uma semana de religar o coração com Deus e religar o coração com o próximo. Tira as adversidades, a animosidade, tira, Senhor, o que nos separa, quebra esses muros que nos separam e nos faz ser ligado com pontes que nos unem, para a glória do Teu nome, pelo poder do nome de Jesus. E quem concorda, diga amém.
Então, que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Quem concorda, diga amém, amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, é quarta-feira, culto de ensino e avivamento. Depois dá uma passada aqui e dá um abraço aí no pastor Edi, no pessoal que está nos visitando hoje. Vão em paz, que Deus os abençoe rica e abundantemente. Quarta-feira estaremos juntos.